Se você é daquele tipo de pessoa que termina uma série e fica sem saber o que assistir por semanas, esse vídeo é pra você, porque hoje eu separei 10 séries épicas e históricas que vão te prender do primeiro ao último episódio. Tem batalha, tem traição, tem romance impossível, tem deuses, gladiadores, samurais, vikings e muito sangue pelo caminho. Algumas estão em plataformas que você já assina e provavelmente nem sabia que tinha. Seja bem-vindo ao Master Dica, pega o controle remoto, abre o streaming e bora começar! The Last Kingdom, que está disponível na Netflix, acompanha Uhtred de Bebbanburg, um nobre saxão que ainda criança vê o pai ser morto em batalha e é capturado pelos dinamarqueses, que o criam como um deles. Quando o tio Aelfric usurpa suas terras ancestrais e o exila, Uhtred fica preso entre dois mundos, o povo saxão que nasceu para defender e os dinamarqueses que considera sua família. O rei Alfred de Wessex precisa desse guerreiro improvável para unir a Inglaterra, e ao lado do fiel irlandês Finan e do estrategista Sihtric, Uhtred vai atravessando batalhas, traições e amores impossíveis em busca de uma coisa só, Bebbanburg. A série tem 5 temporadas completas na Netflix e ainda um filme de conclusão chamado 7 Reis Devem Morrer. É um dos épicos medievais mais bem construídos dos últimos anos, com personagens que você vai amar e odiar ao longo de toda a jornada. I am Uhtred of Bebbanburg, and I shall take what is mine! Bebbanburg is mine! Norseman, que está disponível na Netflix, mostra a vida cotidiana da aldeia viking de Norheim no ano 790 d.C. E isso soa muito mais sério do que a série é na prática. Porque Norseman é uma comédia norueguesa gravada simultaneamente em norueguês e inglês. E a premissa é simples e genial. E se os vikings fossem exatamente como as pessoas de hoje? O chefe Chieftain Arvid tenta manter a aldeia funcionando, enquanto o irmão Orm é o covarde mais eloquente da Escandinávia. A guerreira Froya quer mais respeito do que a sociedade viking oferece. E o escravo romano Rufus tenta introduzir conceitos modernos como arquitetura e democracia numa sociedade que resolve tudo na porrada. É Monty Python na era dos vikings e é criminosamente subestimada. This is an order. Find nuts now. Why in the world are we feeding a squirrel now? Bárbaros, disponível na Netflix, se passa no ano E9 d.C. e o Império Romano está avançando para o norte da Europa como uma máquina que não para. Arminius é um guerreiro germânico criado como filho adotivo do governador romano Varus. Isso significa que ele fala latim, conhece as táticas do exército romano melhor do que qualquer germânico e está dos dois lados ao mesmo tempo. Thusnelda é uma princesa do povo querusco que não aceita a submissão a Roma e lidera sua tribo com uma ferocidade que ninguém esperava dela. E Folkwin é o guerreiro apaixonado por Thusnelda que vai se jogar na batalha por razões que misturam amor e honra. A série alemã reconstrói a Batalha da Floresta de Teutoburgo, um dos momentos mais decisivos da história da Europa, com uma precisão histórica impressionante e uma tensão que não deixa você largar o controle. Troia. A queda de uma cidade que está disponível na Netflix retrata a história mais famosa da antiguidade, contada pelo outro lado. Paris é um jovem príncipe troiano que vai a Esparta como mensageiro e lá encontra Helena, a rainha casada com o rei Menelau. E o que começa como uma paixão impossível desencadeia 10 anos de guerra. Do lado troiano, o rei Príamo tenta manter o reino inteiro junto, enquanto o filho Heitor, o guerreiro mais nobre de Troia, prepara a defesa, sabendo que a cidade está condenada. Do lado grego, Odisseu é o mais inteligente dos generais. O único que enxerga que essa guerra não vai ser vencida no campo de batalha. Produção da BBC com a Netflix, a série conta a história de Homero com um ponto de vista mais íntimo e humano do que qualquer adaptação anterior. Aqui, os deuses existem, as profecias se cumprem e ninguém sai ileso.
Vikings Valhalla, que está disponível na Netflix, acompanha Leif Erikson, um explorador nórdico da Groenlândia, que chega à corte norueguesa de Kattegat, trazendo a irmã Freydis, uma guerreira devota aos deuses antigos num mundo que está rapidamente se convertendo ao cristianismo. Ao lado do ambicioso Harald Sigurdsson, o futuro Harald, o Severo, rei da Noruega, Leif vai ser arrastado para batalhas, alianças e traições que vão moldar o fim da era viking. Do outro lado do tabuleiro político, Emma da Normandia e o rei inglês Canuto jogam xadrez com reinos inteiros. É a sequência espiritual de Vikings, sem precisar ter assistido a série original para entender, e funciona como um grande épico sobre o fim de um mundo e o nascimento de outro. Estão aqui por sua honra! Estão aqui porque vocês são vikings! Game of Thrones, que está disponível no HBO Max, explora 7 reinos, uma cadeira de ferro e todo mundo querendo se sentar nela. Ned Stark, Senhor do Norte, é convocado pelo rei Robert Baratheon para servir como mão do rei em Porto Real e descobre que a corte é um poço de veneno onde ninguém diz o que pensa e ninguém pensa o que diz. A rainha Cersei Lannister, o irmão gêmeo Jaime e o anão mais inteligente do reino, Tyrion, controlam as peças enquanto, do outro lado do mar, a exilada Daenerys Targaryen cresce de objeto de barganha a comandante com dragões. E além da muralha, no norte, algo que o mundo todo fingiu ter esquecido está acordando. 8 temporadas, algumas inesquecíveis e uma polêmica, mas as primeiras 4 são televisão do mais alto nível, e o mundo inteiro parou para assistir por um bom motivo. We've come to a dangerous place. We cannot fight a war amongst ourselves. Shogun, a gloriosa saga do Japão que está disponível no Disney Plus, se passa no Japão de 1600, que está à beira de uma guerra civil. O poderoso senhor de guerra Yoshi Toranaga está cercado de inimigos no Conselho de Regentes e parece estar perdendo o jogo político, mas ninguém nunca entendeu completamente como Toranaga pensa. Quando um navio europeu encalha na costa de seus domínios, o piloto inglês John Blackthorne se torna simultaneamente um problema e uma peça no tabuleiro. A nobre Toda Mariko, intérprete de Toranaga e uma das mulheres mais leais e perigosas da série, é o elo entre os dois mundos. Do lado oposto, o ex-camponês Ishido Kazunari usa o conselho para cercar seu rival. Vencedora de 18 Emmys, incluindo melhor série dramática, Shogun é uma obra sobre paciência, estratégia e poder contar com uma precisão histórica e uma beleza visual que faz a maioria das produções ocidentais parecer apressada. Spartacus, House of Ashur, que está disponível no MGM Plus, faz uma pergunta simples e perturbadora. E se Ashur tivesse sobrevivido? Na série original, Ashur era o antagonista mais odiado, um ex-escravo sírio, ex-gladiador aleijado, espião, traidor e sobrevivente por natureza. House of Ashur imagina uma linha do tempo alternativa em que ele não morre no Monte Vesúvio, e como recompensa por ajudar Roma a derrotar Espartaco, recebe o controle do mesmo Ludus onde um dia foi escravo. Agora, Ashur é o Dominus, o dono da escola de gladiadores, e precisa se manter de pé num mundo em que Roma desconfia de um ex-escravo no poder. Ao seu lado está Corrys, seu braço direito, e a gladiadora Aquilia, uma mulher libertada pelo próprio Ashur que vai desafiar toda a estrutura masculina da arena. Criada pelo mesmo Stephen S. The Knight da série original, traz de volta o sangue, o erotismo, o latim estilizado e as traições que tornaram Spartacus um clássico, agora sob o ponto de vista do vilão. Nós somos gladiadores! O Rei do Inverno, que está disponível no Sony One, mostra uma versão diferente do Rei Arthur das lendas medievais, com armaduras brilhantes e cavaleiros perfeitos. A versão de Bernard Cornwell e da série baseada em seus livros é outra coisa completamente. Arthur Pendragon é um filho bastardo que retorna a uma Britânia destruída pela saída dos romanos e dividida por reinos em guerra. Derfel Kadar, um jovem guerreiro criado como escravo que se torna um dos cavaleiros mais leais de Arthur, narra essa história décadas depois, já como monge. No caminho aparecem Guinevere, Lancelot, o misterioso druida Merlin e a sombra crescente de Mordred. O que a série faz de diferente é tratar a lenda arturiana não como fantasia, mas como história, suja, violenta, política e
humana, também de Bernard Cornwell, o autor de The Last Kingdom, então você já sabe o nível. It's easy to divide a country. The hard task is putting it back together. Robin Hood, que está disponível no MGM+, acompanha Robb, filho de um guarda florestal saxão numa Inglaterra que acabou de ser conquistada pelos normandos, e que está descobrindo o que significa viver sob um sistema que trata o povo nativo como serviçal. Marian é filha de um nobre normando, e o que começa como um amor impossível entre dois lados do conflito vai se transformar numa resistência política em que os dois trabalham juntos. Ele liderando os foras da lei da floresta, ela se infiltrando nas estruturas de poder da corte, e controlando tudo com uma presença que sufoca cada cena está o xerife de Nottingham. Não um vilão caricato, mas um operador político de uma frieza calculada. Renovada para a segunda temporada com 77% de aprovação no Rotten Tomatoes, a série estreou em novembro de 2025 e chegou para preencher exatamente o vazio que Game of Thrones e Vikings deixaram. Com tudo o que você espera de um épico medieval: romance, traição, batalha e um povo que se recusa a aceitar a derrota. To your bow. It will tell you its reach. And listen to your heart. It will tell you what is right. Então, você já viu alguma dessas séries? Não deixe de se inscrever em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma das melhores dicas.